estamos começando mais um Ação Sustentável, nosso programa de sustentabilidade que tem falado das questões ambientais do Brasil e do mundo para você, sem pudores, sem regras, com muito conhecimento, profundidade, ciência. E é com base nisso que o meu convidado de hoje me dá a honra de participar aqui comigo, professor Marcos Fava Neves. Eu fico me perguntando quando que ele dorme, porque o índice de produção ali é alto, viu? Ele é agrônomo, engenheiro agrônomo, pela Exalc, mas ele é professor da USP, professor da FGV, escreve um monte de livro, dá um monte de palestra, tem empresa de consultoria. Fava Neves, seja bem-vindo ao Ação Sustentável e conta pra gente um pouquinho do segredo de tanta produção. Obrigado, Samanta, por participar do seu programa e compor essa biblioteca digital na área ambiental que você tem gerado com tanta gente, trouxe para essa atividade e esse conhecimento todo disponível. Acho que você acabou falando aí, a produção ela vem por causa de times, e eu tenho acesso, um privilégio, a mentes brilhantes que estão na Universidade de São Paulo, que eu posso orientar, tanto na graduação, no mestrado, no doutorado, trazê-los para trabalhar junto, negócios das atividades e também criar oportunidades para eles. Esse é o nosso papel. Então, já são 25 anos, ela é devido à montagem de equipes, e em pesquisa é muito importante que você trabalhe sempre em equipes, né? Que bom que você consegue aí ter esse acesso e aproveita muito bem esse material intelectual que fica à sua disposição. Mas eu tenho acompanhado o Doutor Agro, se você não acompanha, está perdendo o YouTube Doutor Agro. O Marcos Fava Neves faz previsões, inclusive, a gente diz que ele é um guru aí da agricultura, porque o mercado que vai subir, o mercado que vai descer, o que vai entrar em crise, o que não vai, muita lição de planejamento estratégico que a gente não aplica só para a agricultura, para a pecuária, mas que eu acho que dá para aplicar para a vida. Quem não planeja não sabe para onde está indo, né? E o que me chamou a atenção foi uma colocação, uma forma de colocar a sustentabilidade, que foi, Marcos, o que me fez te chamar. Já queria te chamar muito antes, mas essa última fase que você entrou aí falando de sustentabilidade, trouxe para mim o foco do problema. O Brasil tem uma visão, e principalmente quem critica o Brasil, tem uma visão muito limitada de sustentabilidade. E a sustentabilidade é muito ampla, certo? Samanta, esse é um ponto que tem me incomodado, por isso dedicar um tempo adicional para esse assunto e também gerar conteúdos digitais sobre esse assunto. A verdade foi caracterizada já há algum tempo, é polêmico quem foi que criou esse negócio dos 3 P's, mas a sustentabilidade, se você falar, as pessoas vão atrelar somente de floresta. Sustentabilidade, nos famosos 3 P's, é pessoa, planeta, e o terceiro P em inglês é profit, que significa lucro. Então, atividade sustentável hoje significa você performar bem na economia, que é o P do profit. De que jeito? Produzindo de maneira adequada, tendo lucro na sua cidade, né? Gerando empregos, gerando pagamento de impostos, e uma série de coisas que estão ligados ao P do profit ou do lucro das empresas. Então não dá para você exigir que uma empresa tenha um comportamento sustentável em relação ao planeta, que são os outros 2 P's, se ela estiver quebrando, se ela estiver desaparecendo. Ela vai se defender para tentar se perpetuar. Então o primeiro é esse, vamos olhar para a questão da sustentabilidade da própria organização daquele país. Segundo ponto são as pessoas, também extremamente importante. Ou seja, como que você está empregando, como que você está pagando, se você está valorizando o entorno da sua organização, quais programas sociais você está desenvolvendo, enfim, o que você está trazendo de melhor para a comunidade, para aquelas pessoas que estão envolvidas na tua atividade, seja como indivíduo, como empresa, como Estado ou como país. E o terceiro P é o P da natureza, o P do planeta, produzir usando menos recursos, produzir gerando créditos, produzir sequestrando carbono. Então, você tem um conjunto muito grande de possibilidades também nessa área
e é uma área que você tem trabalhado muito e falado muito, que são os títulos verdes, mercado verde, que vai premiar muito ações de sustentabilidade na área ambiental. Então, você tem que clarear para as pessoas. É isso, é um tripé, não é apenas a área ambiental. Sustentável é pessoa, planeta, lucro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Não, sem dúvida. E a gente precisa entender que se não estiver envolvido essa parte econômica e essa parte social, é impossível cuidar do ambiente. Não tem como você, com miséria, pensar no meio ambiente, porque ele acaba sendo obrigatoriamente no instinto de sobrevivência humano como secundário, né? A gente tem como fazer com que haja um pensamento no meio ambiente se a barriga do sujeito estiver cheia, senão a gente não consegue. Então esse é um ponto que me tem irritado um pouco, porque a gente vem sendo alvo de críticas da comunidade internacional, né? E aí você isola alguns grupos de interesse, desde o pessoal da área financeira, né? Os fundos que recentemente mandaram carta aí para o Brasil, a imprensa que tem sido bem contrária a questão da imagem do Brasil, e a sustentabilidade está sempre focada única e exclusivamente na questão que precisa ser resolvida, não tenha dúvida nenhuma, do desmatamento ilegal. Agora precisa, quando o Brasil é submetido a esse holofote, mostrar que, por exemplo, acesso a mercados é sustentabilidade. Será que a Europa está se comportando adequadamente no acesso ao seu mercado para quem está produzindo aqui no Brasil? Tratar adequadamente as pessoas, legislação trabalhista, isso também é sustentabilidade. E aí o que a gente observou agora na pandemia, Samantha? Foram olhar quem está colhendo produtos agrícolas lá na Europa, porque deu problema agora com os migrantes, né? E descobriram problemas graves na área trabalhista, de condições de trabalho dessas pessoas. Outro país extremamente desenvolvido foram olhar para os funcionários dos frigoríficos desse país e descobriram coisas também que achavam que só tinha em outros locais. Então, essa que é a minha leitura, não aceitar de imediato, e como agora teve um artigo excelente do presidente da nossa maior empresa de biocombustíveis, dizendo que é síndrome de vira-lata, porque a gente aceita a crítica, aumenta essa crítica, e tá certo, vamos resolver o nosso problema. Mas escuta, tem que pensar em outras coisas também, né? Sustentabilidade não é apenas isso, e o Brasil não pode ser acusado num quesito que nós somos provavelmente entre os melhores do mundo, que é a produção sustentável, simplesmente por um dos fatores que tem que ser resolvido, que é o desmatamento ilegal. Então, tudo bem, vamos receber a crítica, mas fala, escuta, vocês não querem considerar outros fatores de estabilidade também na análise que vão fazendo? E é isso que eu estou humildemente chamando a atenção, colocando que sustentabilidade não é apenas o único ponto hoje que a sociedade mundial é estimulada a criticar o Brasil, que é na questão da Amazônia. E na questão ambiental, você foi muito feliz, de uma forma muito didática, que eu acho que dá para todo mundo entender, porque sabe o que eu penso, Marcos? Que muitos desses brasileiros, agora eu não estou falando do capital estrangeiro que está dizendo para não investir no Brasil por conta de desmatamento, que eu acho que isso tem tudo a ver com o mercado e medo do Brasil por ser esse gigante potencial de emissão de green bonds. Tem muita crítica com relação à produção também, porque o Brasil é um gigante de produção sustentável, mas especificamente com relação à sustentabilidade, sem olhar a parte social, trabalhista, que o Brasil tem toda uma legislação protetiva, você colocou de uma forma muito didática os pontos fortes do Brasil. A gente esquece de ver que muitos daqueles que estão lá fora nos criticando ainda têm usina a carvão para gerar sua energia. Muitos dos que estão lá fora nos criticando com relação a desmatamento já não têm suas florestas, usam combustível fóssil para a maioria da sua frota. E aí você trouxe de um jeito muito divertido já, eu diria, nós vamos colocar na tela para o pessoal acompanhar, os pontos fortes da sustentabilidade do Brasil. Como é que você chegou nesses pontos? Porque a gente tem bastante, mas eu acho que você fez uma divisão muito bacana.
Bom, eu te agradeço a chance de mostrar aí a minha mãozinha ambiental, né, na questão da sustentabilidade. Então, para ser bem claro, vamos debater sustentabilidade? Vamos. Então tem que debater os 3 P's: pessoas, planeta e lucro, né? Bom, vamos entrar agora no P do planeta? Sim, no P do planeta, vamos aceitar as críticas que vocês têm, que são adequadas, corretas, né? Isso aí tem que parar. Mas só que eu queria também colocar na discussão outros pontos da área ambiental. Então, esses pontos que eu coloquei são no sentido de que nós aqui no Brasil não podemos aceitar e reverberar aqui dentro, com líderes setoriais e outros, que o Brasil é pária na área ambiental mundial. O Brasil não é. Então, essa mãozinha é para dar uma mão para essas pessoas e ajudar o argumento para dizer que o Brasil tem a ensinar na área ambiental. Então, o que eu coloquei nessa mãozinha? Primeiro dedo é porcentagem de uso de energia renovável na matriz do país. O Brasil tinha 45%, foi para 47%. Samantha, quase metade da energia usada pelo Brasil vem de fontes renováveis. A Europa está entre 10% a 15%. Então é importante, vamos falar da questão do desmatamento, mas vamos falar também dos seus projetos aí para levantar o seu índice de energia renovável perto do Brasil. Segundo indicador, o uso de biocombustível dentro da matriz de combustíveis de um país. Esse é um outro ponto muito importante a se olhar, e o Brasil também está muito à frente dos países que nos criticam no quesito de não usar fontes emissoras maiores de carbono e usar fontes renováveis. Nós temos aqui uma beleza de programa de biodiesel, que está entre 12% a 15% do total do diesel que o Brasil usa, e nós temos um programa mundialmente reconhecido de etanol, que faz com que nos carros menores, né, do motor de ciclo Otto, nós estejamos com 45% a 50% já de energias de combustível renovável nos carros pequenos. Vai ver a Europa quanto que é. Então, quer discutir? Vamos também colocar esse indicador para discussão e ver quais metas aí que vocês estão colocando para os europeus, para não deixar também de aportar dinheiro nas empresas europeias. Terceiro ponto importante para a gente avaliar é o ponto justamente da emissão per capita. Isso aí é um número que é medido. Você tem sites que dão esse resultado para você. Ou seja, em média, quanto que uma pessoa num determinado país está emitindo quando você pega as emissões totais do país e divide pelo número de pessoas. Compara aí o Brasil com quem nos critica. É uma comparação que não dá nem para fazer. Nós não vamos ver em vida eles chegarem no nível de emissão per capita que o Brasil tem, que é muito, muito mais baixo. Quarto item é quantos por cento do país é ainda a cobertura original que ele tinha. Esse é um outro indicador importante de ser olhado. Quantos por cento a agricultura desse país usa? Então, o Brasil tem 66% do seu território ainda preservado. Qual é o índice de preservação na Europa, na Índia, na China, nos Estados Unidos, né? Dentro desse item eu coloquei a presença do Código Florestal. Vamos discutir então também, esses países têm códigos florestais iguais aos nossos? Como que eles vão? Qual é o tempo que eles estão prometendo para aplicar um código florestal igual ao nosso? E aí dentro desse índice também, desmatamento, reflorestamento e todo esse ponto. E o quinto e último são as inovações e as tecnologias que permitem sequestro de carbono. Então, quanto que o Brasil já tem de integração lavoura, pecuária, floresta, de uso de bioinsumos, biofertilizantes, biodefensivos, todas as técnicas de economia circular que nós estamos usando, enfim. Nós temos um conjunto de cientistas nessa área que estão provavelmente liderando o mundo em relação a tecnologias que permitem sequestro de carbono. Então, o que eu fiz com essa mãozinha, humildemente, é o seguinte: olha, vamos aceitar, sim, do aumento do desmatamento, vamos combater o desmatamento ilegal, precisa ver como fazer isso, quais são as causas e nas causas e resolver, só que nós queremos discutir outros indicadores ambientais também. Nós não vamos aceitar apenas ser criticados e vocês aí não terem meta nenhuma de aumento de biocombustível, de aumento de energias renováveis, Então, aceitamos a crítica, mas por favor, entenda que sustentabilidade ambiental não é só a questão de destruição
de floresta, que nós temos muitas outras coisas que vocês não estão considerando. E se considerarem, vão olhar para o Brasil com outros olhos, porque o Brasil é uma potência na área ambiental e não merece ter a sua imagem prejudicada por gente aqui dentro do Brasil, que eu falei que gera escândalo, né, e gosta de jogar isso lá para fora. Quando vai lá para fora, esse escândalo gerado aqui, ele ganha dimensão 20 vezes maior, que é o que nós observamos com esse recente estudo que foi feito, né? Mas nós queremos também que os outros indicadores ambientais do Brasil sejam mostrados, né? Por que não? Não, eu tenho a pretensão, Marcos, de que a gente espalhe essa mãozinha e que todas as vezes, no Brasil ou no mundo, que alguém for criticar o meio ambiente brasileiro, essa pessoa faça esse gesto e tenha na cabeça, né, esses 5 indicadores. Que aí nós vamos falar de energia, nós vamos falar de emissão per capita, nós vamos falar de biocombustíveis. Se nós conseguirmos colocar dessa forma didática que você conseguiu trazer, colocar na cabeça das pessoas que essa mão representa o tanto que o Brasil tem de potencial sustentável à frente dos outros países, porque em tudo isso que você colocou aí, nós estamos muito à frente, eu diria com uma volta e meia de vantagem, porque é o que você falou, nós não vamos ver em vida a emissão per capita de países europeus, por exemplo, chegar à nossa emissão per capita. Então, quando nós tivermos essa noção, nós vamos conseguir discutir sustentabilidade de uma forma mais séria. O Brasil tem sido criticado naquilo que você diz, é óbvio que precisamos resolver. Só que sabe o que me intriga? A gente, para resolver desmatamento na Amazônia, precisa resolver começando por regularização fundiária. E aí as mesmas pessoas que exigem do Brasil um posicionamento com relação a acabar com o desmatamento ilegal, são contra a regularização fundiária de uma forma mais célere, como foi proposto pela MP 910. É a MP da grilagem. De onde, né? Era só um sensoriamento remoto, usar a tecnologia que existe hoje a favor dessa regularização fundiária. Então a gente precisa ser um pouquinho menos ingênuo também no Brasil e entender que muitas dessas críticas vêm disfarçando interesses comerciais, disfarçando interesses econômicos, e não dá para engolir goela abaixo, né? Mas você coloca também nesse mesmo, nessa mesma linha que você traz a tua mãozinha, você coloca alguns desafios que a gente tem que vencer. E eu vejo isso como um grande problema. Gostaria também que, no teu ponto de vista, a gente está perto de vencer alguns desses desafios. O que o Brasil precisa fazer para começar a enfrentar isso? Bom, Samantha, então eu te agradeço por ajudar a difundir essa mãozinha, e a mãozinha é justamente para ajudar o empresariado brasileiro, os europeus lá que compram produtos do Brasil e precisam falar sobre o Brasil. Por que essa mãozinha, na verdade, deixa o pessoal discutir, eles vão abrir 1-0, que justamente no ponto do desmatamento nós precisamos resolver, que é um dos itens da mãozinha, mas depois eles levam de 4-1. A hora que começar a falar dos outros 4, vai apanhar de goleada. E aí tem um detalhe também, Samantha, que você falou bem. O problema que nós temos dá para resolver em 2 meses. Se você realmente colocar um país em cima de resolver o desmatamento ilegal, em 2 meses nós resolvemos. Os outros 4 dedinhos da mão, eles não conseguem resolver em vida. Tá? Então, por isso que eu acho que é jogado uma luz gigantesca em cima do problema do desmatamento, que nós vamos conseguir resolver, e esquece os outros pontos da área ambiental. Então, a mãozinha do Brasil virar o jogo de perder de 1-0, que depois se transforma em goleada, porque eles multiplicam esse 1 vezes 10, nós vamos ganhar o jogo de 4-1. Entre as coisas que tem que resolver, eu acho que aqui é pragmatismo, né? Eu diria o seguinte, nós já temos, na questão de uso de energia renovável, nós estamos melhorando, porque está crescendo muito a solar, está crescendo a eólica, está crescendo a biomassa, o Brasil vai indo bem. Eu acho que aí não precisa de grandes projetos estratégicos, porque rural, né, eu diria assim, o que já está acontecendo está bom. Na questão de biocombustível, Samantha, já temos o RenovaBio, que vai fazer a gente pular, se tudo der certo, de 32, 33 bilhões de litros de etanol, somando milho e cana, para quase 50. Já está funcionando bem. Na questão de emissões per capita,
né, o Brasil só tende a melhorar, porque ele está aumentando os seus indicadores de combustíveis e de fontes de energia renovável. Então eu focaria em 2 aqui, para a gente ter muita estratégia. O primeiro tem que ter o setor público, que é a questão do desmatamento. E o segundo, solta o setor privado para trabalhar, que é a questão das inovações e das tecnologias verdes, atraindo os recursos verdes e trazendo esses bilhões de oportunidades para o Brasil. Então aí é o seguinte, dá condições, cria programas, dinheiro de pesquisa, deixa essa quantidade sensacional de técnicos que nós temos em Embrapa, universidades, né, no âmbito estadual, federal, deixa essa turma continuar inovando, porque nós vamos abrir muita vantagem no dedinho da inovação. E Estado foca para resolver um único problema, o desmatamento ilegal tem que vir a 0, certo? Então, para ele vir a 0, o que precisa ser feito? São 8, 10 ações. Vamos mapear as cadeias produtivas, né, desse desmatamento para ver aonde que você consegue asfixiar isso para ele diminuir. Samantha, fazendo isso, que eu entendo, né, e você já viu a minha posição, que o Brasil tem que assumir essa figura de fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Tá? Para explicar para quem não sabe o que é agroproduto, está lá o fumo, o papel e celulose, outras coisas que também vêm do agronegócio. Então, hoje, para essa posição nossa, a Amazônia e a área ambiental está pesando negativamente. Só que a Amazônia é algo que o mundo inteiro gosta, o mundo inteiro quer preservar e o mundo inteiro conhece. Então eu vejo isso como um enorme potencial que o Brasil tem. Trazer a Amazônia, se nós conseguirmos trazer a Amazônia do negativo para o positivo na equação do posicionamento internacional do Brasil, ninguém segura. O Brasil já está hoje com 50%. Olha só, vou repetir, 50% do comércio mundial de soja, que para mim é mais importante que ter bomba atômica, é do Brasil. O açúcar esse ano capaz de fechar entre 45% e 50%. Suco de laranja quase 80%. Né? Carne bovina uns 20%, 25%. Carne de frango uns 30%. Suínos 10%. Vai vendo. Quer dizer, o Brasil já galgou essa posição de fornecedor mundial de alimentos. Próximos 10 anos dá para aumentar muito mais isso, porque essa é a característica produtiva nossa, esse é o nosso produto, ficou claro para a sociedade brasileira, se a gente conseguir resolver esse micro problema na área ambiental. Por que micro? Porque perto do que o resto do mundo tem que fazer para diminuir as suas emissões, aumentar biocombustível, aumento de reserva, é muito mais caro. Então, eu acho o seguinte, por isso que eu tenho ficado indignado, discutido, até com pessoas que eu respeito muito, né, discutido de forma pesada, porque não podemos aceitar isso. Não podemos. O Brasil é potência nessa área, tem que resolver um pequeno problema, trazer a Amazônia para o lado de cima da equação e continuar esse desenvolvimento sustentável de abastecer o mundo. Porque quem coloca comida no mundo é nobre. O Roberto Rodrigues sempre fala isso, né? Quem coloca comida no mundo vende paz de graça, né? Porque você vai diminuir as tensões. O Brasil, ele barateou o preço do alimento no mundo, né? Parte da eficiência que os nossos produtores tiveram, graças às pesquisas, graças a esse aumento brutal de produtividade, foi transferida em menor preço das commodities. Então o mundo hoje se alimenta mais graças ao Brasil. Então nós não podemos ter esse negócio de vira-lata, de aceitar e falar que o Brasil é pária, que o Brasil está na beira do penhasco e todas essas outras coisas que nós estamos ouvindo, reverberando aqui dentro. Né? E aqui, toda vez também para concluir, que a gente fizer um estudo legal, vamos divulgá-lo de maneira positiva e não pegar, né? Recentemente aí tem esse estudo que foi muito bom para o Brasil, ele mostra que o que nós temos em não conformidade é tão pequeno, mas para que negativo e deixar ele fazer esse dano tão grande à imagem do Brasil? Ao invés de explorarem que o Brasil está quase todo ele já em conformidade, pegaram os problemas das maçãs podres, multiplicaram isso por 10 e lá fora saiu que boa parte da soja que vem do Brasil, boa parte da carne bovina está contaminada com destruição da Amazônia.
Então nós temos que ter, Samantha, muita responsabilidade também do jeito que nós vamos comunicar as coisas ambientais, porque nós podemos colocar o emprego em risco com isso. Nós podemos tirar daqui, nós podemos sofrer embargo. Então, cuidado com o que vocês estão fazendo. Pensa se aquilo que você está, da forma com a qual, porque a pesquisa tem que ser feita, a ciência tem que ser feita, mas da forma com a qual você está comunicando isso, será que não corre o risco de algo que é positivo virar negativo? Colocar em risco, por exemplo, agora, enquanto você e eu estamos confortavelmente conversando aqui, tem gente dentro dos frigoríficos picotando carne e essa pessoa é o salário que ela ganha para manter os filhos na escola. Será que a gente tem que tomar cuidado para não colocar o emprego no Brasil em risco, né? E hoje o que eu percebo é isso, no fundo, quem está dando voz a essa escandalização ambiental desnecessária e injusta com o Brasil está colocando os nossos empregos em ameaça, está colocando o desenvolvimento do país em ameaça. Então você até me desculpa esse desabafo. E muitas vezes nem tem que parar. Não, ótimo. É isso mesmo. Eu queria ter mais um programa para a gente continuar conversando. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas você foi no cerne da questão. Nós precisamos ter responsabilidade para comunicar sustentabilidade. Não dá para ser um produto de paixão, de ideologia, enfim, e é isso que a gente tem visto. E você colocou aqui brilhantemente toda uma situação que nos dá uma visão macro muito boa. Essa tua capacidade de comunicar é sensacional. Muito obrigada pela tua presença no Ação Sustentável. Eu vou voltar com você, ainda esse ano, eu quero fazer outro programa com você para que a gente fale a respeito dessas medidas que a gente precisa tomar, como é que a gente vai transformar isso. Mas, por enquanto, eu só quero te agradecer, dizer que a Ação Sustentável está sempre aberto para você. Quando você quiser falar a respeito de qualquer coisa ligada a gente aqui, fique à vontade, o espaço é seu também. Professor Marcos Fava Neves, muito obrigada. Obrigado, Samantha. E eu digo o seguinte, pessoal, tenham muito orgulho da área ambiental do Brasil, tenham muito orgulho.